Para conduzir esse painel, eu vou convidar o nosso colega da Cisco, Giuseppe Marrara. Ele é diretor sênior de Relações Governamentais e Políticas Públicas. Bem-vindo, querido. Para compor o painel, eu vou convidar o superintendente executivo da Anatel, Abraão Balbino, a professora de Direito Concorrencial e ESG do IDP, Mônica Chiemi Fujimoto, o gerente de Pesquisa e Planejamento do Departamento de TI, Telecomunicações e Economia Criativa do BNDES, Marconi Viana, o CEO da Mega e conselheiro da Telcomp, Carlos Eduardo Sedé, o gerente executivo de Estratégia e Regulatório da Algar Telecom, Hugo Vidica Mortosa, e, por fim, o CEO da Datorá e presidente do Conselho de Administração da Telcomp, o Tomás Fux. Agradeço a todos pela presença, participação no painel. Giuseppe, está contigo. Obrigada. Boa tarde. Último painel. Último painel, agradeço a todos que estão participando, agradeço a Telcomp pelo convite. Meu nome é Giuseppe Marrara, vou ter um prazer de mediar um painel de pessoas extremamente capacitadas num tema extremamente complexo também. Em benefício do tempo, eu deveria ter feito uma abertura, uma contextualização um pouco mais longa. Vou tentar ser bem breve para dar mais tempo para os nossos convidados para responder. Mas, basicamente, a gente está tratando de dois assuntos que aparentemente são novos, mas a IoT já permeia as nossas políticas públicas e nosso país por uma década, com resultados bem concretos. Inteligência artificial, de novo, só tem o ChatGPT. A gente trata isso desde 1943, com as redes neurais, e dali em diante as coisas aconteceram. Mas, como contexto geral, eu quero colocar como essas duas tecnologias chegaram no momento onde a gente está hoje. O IoT cresceu de maneira super interessante. A expectativa é que nesse ano, final desse ano, começo do ano que vem, hajam cerca de 20 bilhões de dispositivos. Entre desses 20 bilhões de dispositivos, a gente tem um conjunto de conectividade onde a gente trabalha num ecossistema com cerca de 9 milhões de aplicações hoje no mundo. Essas 9 milhões de aplicações são feitos downloads, cerca de 255 em 2023, 255 bilhões de downloads dessas aplicações ao redor do mundo. Para complicar isso, a gente tem um modelo onde essa superfície de conectividade, mas também de sensibilidade, gera também exposições do ponto de vista de segurança cibernética. Só a Cisco trata cerca de 14 bilhões de incidentes cibernéticos todos os dias. Somente nós. Então, são números que escapam à escala humana. E são desafios do IoT que escapavam à escala humana. Quis que as duas tecnologias convergissem agora, que a inteligência artificial trouxesse a capacidade de processamento massivo de dados e de tratar grandes quantidades de desafios de problemas de maneira simultânea, onde o IoT buscava um tipo de solução desse tipo. Então, acho que é uma convergência extremamente positiva. A inteligência artificial vai significar para o IoT um aumento ainda maior de produtividade, uma simplificação na sua gestão e na sua melhor integração aos business. Isto dito como pano de fundo geral, eu gostaria de começar a explorar os nossos convidados aqui. Vou começar por você, Mônica, ladies first. Nós tivemos hoje a participação da doutora Laura e também no painel, agora há pouco, da doutora Tainá, falando sobre a questão das massas de dados. A inteligência artificial é tão boa quanto a qualidade da massa de dados a que a gente expõe, mas na primeira apresentação, muito com sentido do data privacy, da privacidade dos dados pessoais. A doutora Tainá deixou claro que uma parte grande dos dados não são necessariamente pessoais. E esse número de 20 bilhões de dispositivos indica que muitos não são pessoais. São gerados automaticamente por outras máquinas.
Qual é o desafio desse tipo de gestão? Além disso, como que você enxerga a questão da competitividade e de políticas de competição e competitividade para esse setor de IoT e especialmente para a inteligência artificial aplicada a ele? Bom, muito obrigada, Giuseppe. Então, primeiramente, eu queria cumprimentar todos os meus colegas aqui que fazem parte desse debate, que eu tenho certeza que vou aprender muito com todos. E cumprimentar também, né, a Telcom por organizar esses 2 dias, né, intensos de discussões. E, enfim, né, eu tenho aqui uma tarefa difícil, né, que é tratar justamente dessa perspectiva que hoje eu acho que se encontra quase que numa nuvem cinzenta, né? A gente vem falando de dados pessoais, de tratamento de dados pessoais, condições de legitimidade, adequações. Eu acho que todo mundo aqui, até minha mãe, que não tem nada a ver com nada, professora, ela realmente não é desse mundo da tecnologia, ela sabe o que é a LGPD. Então, a gente vem criando uma cultura de proteção de dados pessoais que é inevitável que faça com que esse debate, por vezes, acabe permeando, enfim, as preocupações tradicionais que trazem, né, esse debate da privacidade. E aí, quando você me traz essa perspectiva da IoT, AI, e especialmente o fomento da concorrência, que acredito que seja o ponto central do nosso painel aqui, eu acho que é muito importante a gente partir justamente desse ponto, que é diferenciar os tipos de dado. De que tipos de dado eu estou tratando e quais são os dados relevantes para a aplicação de IoT ou de um sistema de inteligência artificial que eu estou tratando. Primeiro, eu estou falando de um dado pessoal diretamente identificável? É um dado pessoal sensível, é um dado pessoal ordinário ou é um dado pessoal inferido? Se a gente for falar de um dado pessoal inferido, é uma discussão. Agora, estou falando de dados de produção, de produtividade, de uma aplicação puramente industrial, que, enfim, eu acho que é muito comum, né, talvez mais comum até do que a IoT, que se utiliza de dados pessoais. Então, a gente tem um outro tipo de problema, e isso não quer dizer que os dados e a grande quantidade de dados que é tratada deixa de ser relevante, ou que não esteja sob discussão dentro desse panorama regulatório tão complexo que a gente tem hoje. Então, diferenciando os tipos de dado, a gente também precisa olhar para a finalidade daquele sistema. Então, o dado, ele é intrinsecamente relevante para a competitividade. O dado, ele é um fator que, para a competitividade, ele é um grande diferencial, porque o dado pode ser importante para a execução de determinadas tarefas. Dado a informação é dinheiro, a gente sabe da importância do dado. Mas para aquele modelo de negócio, para aquela tecnologia específica, a gente está falando de um diferencial competitivo? Se a resposta é sim, aí a gente começa a entrar nesses debates mais modernos, né, sobre Big Data, IoT e AI. Porque a partir do momento que se tem um sistema que ele tem um dado como um diferencial competitivo, a gente tem também uma preocupação regulatória relevante com a garantia de um ambiente competitivo que ele seja saudável. Se a gente está falando de uma aplicação que dados pessoais são o centro, existe aqui um desafio imenso, e é por isso que essa discussão ela não é simples. Porque se tem dado no meio, e aqui é muito comum que as bases de dados elas sejam poluídas. Então, ainda que não seja o centro, acaba tendo um dado pessoal ali no meio, então precisa aplicar LGPD. Mas aqui a gente está falando de quando o negócio ele é guiado, por exemplo, publicidade comportamental, por dados pessoais. A nossa preocupação regulatória, ela entra dentro de privacy. Se eu não estou falando desse tipo de dado, a gente tem um outro debate que passa até por outras discussões que o poder público, né, o fomento, a gente tem uma discussão até de política pública sobre qual que é a prioridade para a garantia de competitividade dentro desse determinado setor. A gente está tratando aqui de uma aplicação que pode servir, e esse é um termo da moda agora, como gatekeeper, como um porteiro, né? Puxando um R aqui, mostrando meu sotaque do interior, mas como um porteiro que impede o acesso de outros concorrentes e que esse porteiro ele pode usar essa infraestrutura de forma abusiva, isso é relevante para a concorrência.
se eu tenho um potencial abusivo de uma infraestrutura com uma concentração de mercado, e que essa concentração de mercado, dentro aqui, especialmente de sistemas de inteligência artificial, cujo diferencial competitivo é justamente essa capacidade preditiva, o processamento de dados, aqui a gente tem uma agenda muito específica, que é, primeiro, impedir que condutas anticompetitivas elas ocorram, porque existe justamente uma discrepância de poder, um desequilíbrio de poder que possibilita que essa competitividade ela seja reduzida de forma artificial. E aí entra a competência das autoridades antitruste, né, tradicionais. E a gente tem uma outra escolha, que é uma escolha regulatória que hoje está em pauta, em voga, e que talvez seja um dos temas da moda, né, que é a utilização de um marco regulatório, seja ele por meio da regulação de sistemas de inteligência artificial ou a implementação de modelos europeus como o DMA, Digital Services Act, o DSA, ou mesmo o Data Act, que garanta minimamente, que os contratos que vão ser firmados com esses agentes, que eles são dominantes, eles sejam justos. E aí aqui a gente está trazendo uma disciplina contratual clássica, né, que é a boa-fé nessas relações, que é impedir uma abusividade. E um segundo ponto, que eu acho que é uma discussão regulatória mais intensa e mais moderna, que é a garantia de interoperabilidade. Então, se a gente for trazer, né, e vejam como é complexo tudo isso, né? Se a gente for trazer essa discussão sobre concorrência, sobre esse prisma, olhando especificamente para a interoperabilidade, existe um debate regulatório que a gente já viu em outros setores. A gente já viu no Open Finance, a gente vem vendo no Open Insurance. O setor de telecomunicações, ele tem uma iniciativa pioneira com a portabilidade de dados. Então, essa interoperabilidade acaba sendo uma chave para a garantia de concorrência, porque é aí que você permite que aquele competidor ele não domine e abuse desse poder. Porque, afinal, os mercados são livres e a gente quer que vença o melhor. Que a concorrência ela seja pelo mérito, bem ou mal. Mas é claro que para que essa concorrência ela aconteça pelo mérito, muitas vezes é necessário justamente uma intervenção regulatória, é necessário que o Estado atue com fomento e até buscando objetivos que eles são próprios da atividade econômica estatal. Então, enfim, não sei se eu passei aqui muito do meu tempo, se eu falei demais, mas eu acho que a gente precisa passar por esse caminho, e aqui eu não estou dando uma solução, mas eu acho que principalmente a gente precisa colocar as coisas nas suas caixinhas teóricas e compreender o funcionamento desses sistemas. E, por fim, eu acho que a palavra de toque talvez seja interoperabilidade. Mas isso vem com uma discussão regulatória que ela tem que ser feita com o diálogo entre os players privados, o setor público, a academia também, como a gente está fazendo aqui nesse momento. Muito obrigado, Mônica. Então, eu vou pegar o gancho que você levantou, a questão de regulação e política pública. Vou jogar a pergunta agora para você, Abraão. Difícil. São tecnologias novas, são tecnologias disruptivas, uma tecnologia que quebra a lógica anterior da regulação. A regulação era construída como uma maneira de construção, de expansão das redes, e agora essa regra se inverte ou se quebra a lógica em torno disso. E como a Mônica colocou, para regulações tecnologias que sejam interoperáveis, que você garanta a competição num ambiente extremamente complexo. Qual a sua visão para a regulação no futuro dessas tecnologias de IoT, de IA e a interseção entre elas? Obrigado, Giuseppe. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui, nesse lugar, nesse ambiente. Mais uma vez, parabenizar até o Comp. É tão bom a gente estar nos eventos quando a gente vê, tem muito amigo na plateia e a gente tem coragem de falar umas coisas que em outros eventos a gente não tem. Mas é um prazer estar aqui. E, assim, eu acho que a sua pergunta, eu acho que o dia inteiro está todo mundo tentando responder ela. E, assim, eu não tenho muito mais a agregar do que eu acho que já foi falado, mas, assim, eu sempre tento pensar nessas questões. Você tenta trazer vários olhares. O olhar que eu busco trazer é sempre olhando para o que a tecnologia traz e os contextos em torno dela. Porque
quem lida com tecnologia sabe que quando você faz uma coisa, quando você tenta ajustar a tecnologia ao seu modelo mental e não o contrário, sempre dá um problema. E tem um costume que a gente brinca na economia, que é assim, né? Quando tem alguma coisa errada, você diz, não, a realidade está errada e meu modelo está certo. Quando, na verdade, muito provavelmente seu modelo pode estar errado. E eu sempre tento olhar para a tecnologia e ver o que está acontecendo para que a gente possa, a partir daí, buscar com muita humildade trabalhar as questões a partir de princípios e valores, que são os princípios e valores que a gente naturalmente já defende e que estão sedimentados já, inclusive na Constituição, em outras leis. Então, por exemplo, quando a gente está falando dessas tecnologias emergentes, uma das grandes coisas que a gente vê muito claramente, cada vez mais acontecendo, e essas tecnologias que a gente falou, IoT e IA, trazem isso de uma maneira ainda muito mais clara. Serviços vendidos como produtos e produtos vendidos como serviços. Vou dar um exemplo. Quando você compra um relógio que ele é um relógio inteligente, ele é um dispositivo essencialmente IoT. Ele está aqui, ele te mostra as horas, mas faz um monte de coisa, mede a sua pressão, faz um monte de coisa. E a empresa que te vende como um produto. Por quê? Por que ele te vende como um produto? Porque é um produto. Eu comprei ele é um produto. Eu comprei e estou usando. Mas tem um quadro de serviço aqui embutido. É o cloud que muitas vezes eu pago para mandar meus dados. É a conectividade direta ou indireta. É um conjunto de outras questõezinhas que quem me vendeu o produto me fideliza com base em serviço. E muitas vezes tem um monte de serviço que são serviços que não são entregues, as operadoras fazem muito isso, mas que trazem um monte de produto lá dentro que te serve de chamariz para você pagar aquela assinatura mensal. E por que eu estou falando isso? Porque seja um produto ou seja um serviço, o que nós estamos fazendo é ter mais contato com a tecnologia. Só que quando a gente fala de regulação, quase sempre a gente olha com um olhar, vou regular um serviço porque é uma atividade continuada, e eu olho isso pensando muito no lado do consumidor, no lado da pessoa física, para proteger as pessoas e garantir direitos para elas. Isso é um viés importante, essencial. Quando a gente olha, por exemplo, um pouco daquilo que o presidente Baigorre falou, da questão da garantia de direitos no primeiro painel, é como muitas vezes a gente olha para a regulação. Só que, no entanto, uma coisa fundamental que você não pode esquecer é que toda vez que você regula, mesmo que eu tenho que levar esse olhar de garantia de direitos, mas eu preciso olhar com um ar de fomento para que aquele ecossistema ele seja sustentável e ele seja disponível e que todos os agentes envolvidos se beneficiem justamente do que está acontecendo. E aí, a gente vai olhar, por exemplo, a regulação histórica do ambiente tecnológico sempre foi, aí falando um pouco do caso da Anatel, sempre foi muito orientada à infraestrutura. Vamos garantir infraestrutura, vamos levar infraestrutura, vamos botar infraestrutura, porque quanto mais eu incentivar a chegar à infraestrutura, as outras coisas vão. Só que essa infraestrutura que a gente fala, até muito recentemente, era basicamente rede, cabo, espectro, terminal. Só que cada vez mais estão surgindo um conjunto de outras coisas que a gente precisa olhar. E quando a gente fala de IoT, a gente fala de IA, a gente tem que começar a olhar outras coisas, que foi um pouco do que a gente falou aqui mais cedo, data center. Uma coisa fundamental. A gente precisa ter política pública para isso. E aí eu não falo só da política pública para grandes data centers. Estava falando mais cedo com o Tomás aqui. É uma questão fundamental você pensar que todo dispositivo IoT tende a ser, daqui a algum tempo, até por conta da inteligência artificial, todo o processamento dele vai estar na nuvem. Você sabe muito bem que a gente já teve conversa sobre isso. Vai estar, não é nem naquela nuvem distante, né? Não estou falando mais de cloud computing, eu estou falando de fog computing,
que está ali, não está lá distante, na nuvem, não está lá longe, está ali perto. E, para isso, eu tenho que promover uma quantidade muito grande de infraestruturas locais. E quem que vai fazer, em que condições que vai fazer, qual política pública que você vai fazer para levar isso? Então, e aí eu estou falando, sim, da cadeia de valor que envolve toda a parte de IA, da cadeia de valor que envolve toda a parte de IoT, mas pensando que os gargalos não estão mais na infraestrutura de conectividade, mas os gargalos vão permear outras partes da cadeia de valor que vão demandar uma avaliação, uma regulação, um fomento, um controle ex ante, mas não um controle ex ante para proibir os negócios, muito pelo contrário, mas para evitar que determinadas práticas acabam por atrapalhar a inovação e o desenvolvimento. Isso é um debate longo, complexo, e que nós precisamos avançar. Como eu falei, nossa regulação historicamente sempre foi muito focada em infraestrutura e rede. Eu tenho falado dentro da agência que a gente tem que estudar outras coisas. A gente tem que entender aonde que estão os gargalos do resto da cadeia de valor. Porque esses outros gargalos possivelmente demandarão algum tipo de ação. Não com os mesmos tipos de remédio que a gente utiliza. A gente vai ter que talvez pensar outros. Mas necessariamente a gente precisa tentar habilitar o nosso ambiente, algo parecido com o que a gente fez nos últimos 10 anos com os PPPs, fazer surgir um grande número de agentes econômicos capazes de investir, com condições de investir, com regulação que incentiva esse investimento. É assim que eu penso. Perfeito, muito obrigado. E já que você provocou o Thomas, estamos falando de serviços regulados e justamente de PPPs e de investimento privado para fazer a coisa acontecer. Eu vou levantar a bola das redes privativas. O papel das redes privativas na questão do IoT, como que está acontecendo hoje, como você vê o futuro e como você vê a IA influenciando a questão da eficiência e a adoção dos serviços nas redes privativas. E a regulação está boa para a rede privativa? Bom, boa tarde a todos. Antes, eu queria só comentar a regulamentação, e foi feita uma pergunta ali quando eu dei a entrevista. Acho que regular faz parte, tem que ser feito, mas ao mesmo tempo que se regula, tem que ser rápido em desregular. Porque a gente está num mundo tão complexo e tão rápido, regula, mas tem que desregular rápido, né? E a gente tem essa dificuldade, né? Acho que não é só o Brasil, o mundo inteiro. Então, para que a gente vai errar, né? Tem o sandbox, tem uma série de alternativas, mas quando regular, que a gente tenha rapidez em entender que erramos e vamos alterar, ou nem erramos, simplesmente mudou, né? A AI mudou, ela era de um jeito, agora é de outro. A AI, o Watson, não deixa de ser AI. De quando é o Watson da IBM? 1960 e pouco, 67, por aí. 90, mas ele já é de... então, assim, e agora a gente está falando, agora está evoluindo muito rápido, né? Então, eu só peço aqui para a agência, para todos que discutem regulamentação, que se regular, que eu acho que tem que regular, que desregule rápido, né? E aí, entrando em redes privativas, né? Então, a gente tem, quando a gente fala de IoT, muita coisa. O Brasil tem hoje 80% aí do mercado ainda não conectado, né? O Brasil tem uma estrutura muito grande, né? Temos empresas aqui conectando agro, nós mesmos, né? E é fundamental que chegue conectividade. Para chegar a conectividade, tem que chegar espectro, tem que ter regulamentação. A gente está aí esperançoso com o Rui, acho que o Caramba foi embora, fugiu, mas a gente está aí com a esperança. Tem o Abraão, tem outros aqui, então a Leia está rindo aqui, então ótimo. Mas é fundamental que a gente tenha condição, né, de usar espectro. Tem já espectro, obviamente, também tem disponível. A gente está com quase 40 redes privativas e muitas lançadas, a grande maioria, esse ano, né? Então, tem um boom aí de redes privativas, que é um mercado regulado, né? A gente ainda não vê AI em redes privativas. Acho que está no base do... Quando a gente coloca uma rede no ar, acho que o Sami está aí, de repente a rede que
não tinha nada, de repente tem usuários aí consumindo 3 gigas, 4 gigas. Então não é um usuário máquina, ainda é o usuário básico alguém que trabalha na fazenda que está usando o seu WhatsApp, está vendo um filme, etc. E tal. Então assim, está muito básico ainda para a gente falar de AI. Eu estou ainda querendo falar de IoT. Na hora que tiver a rede privativa, eu começar a falar de IoT, eu estou feliz. Então acho que AI para redes privativas ainda vai demorar muito. A gente tem visto coisas de IoT em escala ligadas a AI, mas também acho que é muito pouco ainda. A gente vai ver uma grande revolução, mas não é nesse momento. Acho que com o Abraão até a gente discutia no leilão do 5G muito ali. Pô, vai ser rápido, não vai ser rápido? Não acontece tão rápido, né? O mundo tem um monte de... A gente tem um monte de eventos no mundo, atrasam. E atrasa porque a tecnologia é difícil, o entendimento é difícil. Mesmo o AI, né? Todo mundo muito preocupado, que eu acho que tem que estar preocupado, principalmente com as infraestruturas. Eu aí acho que discordo do Abraão, não acho que tenha conectividade suficiente no Brasil para isso. A gente vai ter problemas, sim, de conectividade, principalmente em longa distância. Aí o Kaká pode falar melhor que eu. Talvez nas residências a gente tenha suficiente hoje, não acho que vai ser suficiente depois. Então a gente vai ter crise disso. A gente vai ter crise de cabos. Se não tiver investimento, se a política pública não continuar, a gente vai ter crise, porque a quantidade de dados que a gente está falando é proporcional quando o pessoal estava falando de data center aqui, o Marcos Siqueira, não sei se está aqui, mas estava falando da quantidade de energia no metro quadrado. E, de certa forma, a gente vai ter capacidade de banda por metro quadrado. Então, a gente vai precisar investir. Eu acho que vai faltar. Em alguns anos, vão faltar capacidade se a gente não conseguir continuar investindo e as políticas públicas não manterem aí o incentivo para PPPs, PMS, para quem quer que seja, faça seus investimentos. Perfeito, muito obrigado. Vou pegar o gancho que você falou, justamente mandar para o Hugo falar sobre Algar aí, sobre essa questão da conectividade, da expansão e da acesso aos recursos, como irregulação, como MVNO, o espectro para entregar serviços. Como que você enxerga? Como que está o nosso status de regulação e quão pronto a gente está para expandir esse ecossistema no país? Obrigado, Giuseppe. Boa tarde a todos e todas e aos colegas painelistas. É interessante, se a gente olhar os painéis anteriores, falou muito sobre colaboração, né? A necessidade, aí, especialmente no painel sobre segurança cibernética, a necessidade de você ter redundância, de você, enfim, ter caminhos alternativos de evitar um desastre. E quando a gente fala do papel da política pública, que é executada através da regulação, a gente está querendo, no final, promover o bem-estar social, né? E, copiando um pouquinho do comentário da Mônica, eu acho que em telecom a gente tem uma necessidade de interoperabilidade muito grande. Os gatekeepers, te copiando de novo, viu, Mônica? Peço licença aqui. Mas eles ainda existem na camada de infraestrutura. A gente tem mecanismos já consagrados aqui no mercado brasileiro, seja o aluguel de infraestrutura de uma rede móvel, por exemplo, os acordos de MVNO, o próprio roaming, o compartilhamento de espectro. E lá atrás, quando se falou um pouco sobre interconexão ainda, mas vamos lembrar que isso está consagrado desde 1997 na Lei Geral de Telecomunicações, quando se colocou que as redes são vias integradas de livre circulação, desde 1997. E até hoje, até ontem e até amanhã, nós ainda discutimos e vamos discutir sobre formas de acesso. Ainda existem barreiras concorrenciais exercidas por detentores de poder de mercado significativo. É legítimo o grito, uma certa reclamação de não quero, fiz um investimento e não quero compartilhar, eu quero o mercado só para mim. Esse é o racional do capital. Mas vamos ultrapassar o racional do capital e vamos buscar o racional do bem-estar social. Então, trazendo aqui para o mundo do IoT, vamos imaginar verticais como segurança, saúde, a própria produção industrial, escoamento de elementos. Se a gente tratar as redes de maneira insulares, ou seja, cada um está na sua ilha, e eu sou dedicado, eu sou escravo dessa ilha, a gente está deixando valor em cima da mesa e não está entregando para a sociedade.
Então, ainda, seja regulação de preços, condições de acesso, incentivos a investimentos, esses ainda são elementos que a gente precisa tratar via regulação. Recentemente, a gente teve a consulta pública do Plano Geral de Metas da Competição e ali foram, pelo menos, propostas dois novos mercados relevantes, né? Cito aqui de maneira especial o MVNO e compartilhamento de espectro. O MVNO, até então, ele era simplesmente uma livre negociação. E olha onde nós estamos com o mercado de MVNO no Brasil, face a outros mercados no mundo. Nós temos 3% entre as SMPs regionais, as prestadoras de SMP regionais e as MVNOs. Algumas SMPs regionais, como nós, também decidimos entrar no mercado de MVNO. Não só porque foi uma decisão agora, é porque agora que o ambiente ele se acortina viável de confrontar, de contestar o exercício do poder de mercado significativo e ser uma alternativa eficaz para o cliente. Isso pensando no varejo, mas também para o IoT, voltando no conceito de redes insulares. Um tratamento médico que está acontecendo ali na urgência e o paciente está sendo socorrido em trânsito, ele não pode ficar dependente de uma rede. A gente tem que entregar para o médico, para a equipe médica que está ali e para o paciente a melhor rede. Isso é uma questão de vida, é uma questão de saúde. Isso você extrapola isso para segurança, você extrapola isso para toda a cadeia produtiva, para o escoamento de produtos industrializados, enfim. Garantir a rastreabilidade, por exemplo, de um produto orgânico, né? Então, telecom e a infraestrutura ainda e continuará sendo relevante nessa dinâmica de que tudo que a tecnologia pode proporcionar para a humanidade, né? Desde a Revolução Industrial, eu acho que a gente tem exemplos até mais antigos do que isso. Os dispositivos de IoT e a própria IA são novos momentos apenas. Daqui a pouco, lembrando aqui um pouco daquele filme Interstellar, que eles estão lá no planeta e vê um horizonte, assim, uma onda pequena, e na hora que a onda vai chegando, é um baita de um tsunami, e eles não têm muita noção do impacto que aquilo vai causar. A hora que a gente sofreu o impacto da IA, vai vir uma outra onda. Então, assim, a gente garantir o acesso, e como muito bem colocado pelo Abraão, né, o acesso à infraestrutura e estudar, olhar para esses outros elementos que complementam o uso dessa infraestrutura, a geração de valor dessa infraestrutura, a gente tem que olhar uma relação ganha-ganha e isso ser entregue para a sociedade, ser repartido para a sociedade. Sem esse valor a ser entregue para a sociedade, de nada adianta a gente estar aqui, fazer investimento, enfim. Perfeito, muito obrigado. Você levantou a questão da necessidade de incentivos de investimento dentro da cadeia de valor. Então, vou jogar para o Marconi. BNDES, passar. Como que o BNDES está tratando a questão de política industrial para esse setor? E como, eu sei que o BNDES foi um ator muito importante na discussão da Estratégia Nacional, o Plano Nacional de Inteligência Artificial, recém-anunciado. Você podia falar um pouco para a gente do que norteou o plano, objetivos e como isso se mescla à estratégia de investimento e de política industrial do BNDES? Claro. Bom, primeiramente, obrigado, Giuseppe. Obrigado até o COMP pelo convite, pela participação desse debate que é bastante rico e tempestivo, né? A gente está passando exatamente pelo momento da inflexão dessa disrupção provocada pela IA, e isso está provocando tudo que trouxe o discurso aqui dos painéis anteriores. Tem essa missão ingrata de conseguir falar agora de alguma coisa nova, sendo que a gente está tratando desse assunto desde de manhã cedo, então muita coisa que eu vou falar aqui, eu peço desculpas, eu vou me repetir em cima de outras coisas que já foram ditas, mas eu acho que é importante a gente tentar trazer dentro de um contexto mais amplo. A gente participou, o BNDES participou, contribuiu para a confecção do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E esse exercício foi um exercício bastante gratificante para o banco, no contexto de ver uma política pública ser criada num curtíssimo espaço de tempo e ela, de fato, conseguir adensar num documento que não é longo, se for parar para pensar, considerando todo o nosso
nosso histórico de políticas, tratando de vários elos da cadeia e dessas interdimensões que tem, considerando a união de cada um desses elos, né? Então, a política hoje ela está fundamentada em 5 eixos, um eixo focado especificamente para a parte de infraestrutura e desenvolvimento de IA, um eixo para inovação, um eixo para serviços públicos, para IA, para serviços públicos, um eixo para capacitação e um eixo de governança e regulação. A gente contribuiu especificamente muito forte na parte tanto do serviço público quanto na parte de infraestrutura e na parte de inovação. Eu acho que é importante, assim, em cima de trazendo que acho que todo mundo trouxe um pouquinho do discurso que eu vou tentar trazer para cá, foi antecipado por cada um dos panelistas agora, que falaram até agora. É importante ver que esse momento que a gente está vivendo com a IA, ele representa uma disrupção na indústria do Brasil e do mundo, que tem um paralelo, se a gente for pensar recente agora, lá pelos idos dos anos 70, 80, com o computador pessoal, mais adiante com a internet, e agora a gente está vivendo esse terceiro momento assim, de grande disrupção. E o que é o paralelo que eu gosto de tentar vislumbrar e dialoga muito com o que o Thomas falou? A gente não consegue prever os próximos anos com muita segurança. Então, qualquer política pública, qualquer política regulatória nesse momento é trabalhada em cima de um grau de incerteza muito grande. E a gente sabe desse grau de certeza. Eu acho que a história recente que a gente viveu agora dessas disrupções permite que essa geração, a nossa geração, todas as gerações que estão vivendo esse momento e têm voz ativa nessa confecção dessas políticas, consigam antecipar esse grau de incerteza. Ou seja, a gente já sabe se posicionar como agentes que estão incorrendo num risco de estar dando um passo maior do que a perna ou menor até. Então a gente tem que saber se posicionar pensando num segundo momento, num terceiro momento, que ainda é imprevisível. Eu digo, vamos pensar, por exemplo, lá nos idos de 2000, final da década de 90, quando veio a internet, os primeiros teóricos do desenvolvimento econômico em cima dessa disrupção causada pela internet conseguiam prever um e-commerce, e ele se desenvolver, e ele se adensar, e isso fazer uma transformação de fato na nossa indústria. Mas ninguém previu uma economia baseada em plataformas, por exemplo. Isso muda tudo. Isso muda, inclusive, a produtividade, que é um dos focos aqui do nosso painel. Isso muda a forma da gente pensar a produtividade. A gente consegue hoje pensar não só na questão de como é que os elos da cadeia se comunicam com a facilidade gerada pela internet. Não, a cadeia em si, ela possui elementos que só foram possibilitados a partir do advento dessa tecnologia, que é uma derivada terceira daquela que veio com a internet. Ela conjugou outras tecnologias também. E a IA está vindo aqui, agora, e já nos permite pensar que vai surgir essa segunda e terceira onda. E eu gostei da metáfora da onda que veio chegando do interestelar. É exatamente isso. É uma onda que lá longe a gente está vendo ela pequenininha, mas ela vai vir muito forte. E ela vai vir já trazendo aqui outras tecnologias que vão vir impulsionadas a partir disso. O IoT, por exemplo, o que a IA vai possibilitar a partir do IoT é algo que hoje a gente não consegue prever assim de antemão. A gente consegue escalonar uma primeira, uma segunda derivada, mas pensar no que aquilo vai causar para daqui a 5, 10 anos é algo muito intenso. É algo muito intenso mesmo. E já nesse primeiro momento, o discurso da IA, o advento da IA, ele já está trazendo os primeiros desdobramentos, né? Que a gente já consegue perceber o que essa cadeia, o que a ponta do iceberg da IA traz por baixo ali das águas. Um elemento muito forte que a gente trabalhou na concepção da política foi data center, porque é uma coisa que está sendo vivida muito forte no mundo todo. O discurso do data center, uns meses atrás, só se falava nisso, ainda continua se falando, mas foi quando as pessoas começaram a perceber que, olha, IA chegou, nossa, IA trata muito dado, tem inferência, tem treinamento, consome muito dado, nossa, precisa de muito data center. O que a gente tem hoje funciona? É suficiente? Não. Vai escalar muito. Tudo bem, as Big Techs estão aí, elas vão investir muito em data center. E aí veio uma segunda derivada, mas data center consome muita energia. E não só energia, a gente falou muito de energia, mas consome muita água também. O recurso hídrico de data center é muito exigido também. E aí as Big Techs começam a pensar, eu digo as Big Techs porque quem foi a locomotiva de todo esse processo, começa a pensar em, olha, a gente se comprometeu com uma pegada de carbono lá nos idos de 2015, pensando em 2030, seguir um crescimento orgânico. Um crescimento de médio e longo prazo. Em cima do meu modelo de negócio, eu consegui antecipar talvez algumas mudanças, algumas inflexões, mas ninguém conseguia pensar na alavancagem que essa nova tecnologia poderia causar. E aí, quando isso ficou claro para todo mundo, aí foi que se disseminou todo esse grande debate que está ocorrendo em torno dos data centers. E aí, onde é que vão ser aportados esses novos investimentos em data center?
E o data center, como também já foi dito aqui antes, não é uma questão só de mercado, não é uma discussão de mercado, é uma questão de geopolítica também. A gente não está falando só de data center, assim, a IA ela transborda em semicondutores também, toda a telecomunicação também está envolvida aí. Mas eu estou me focando só no data center para mostrar como é que toda uma questão geopolítica também está por trás da tomada de decisão em cima dos investimentos que vão ser realizados a partir desse advento da IA. E nisso o Brasil ele é um player que está geopoliticamente falando, ele se encontra num locus muito privilegiado. Porque a gente tem, como já foi debatido aqui, uma matriz energética que é preponderantemente renovável e limpa. É bom trazer o renovável e limpa, porque às vezes fala que a energia limpa, a energia nuclear ela é limpa, mas não é renovável. Então é bom trazer esse binômio, ele tem que ser destacado. A gente tem uma matriz energética predominantemente renovável e limpa, a gente tem recursos hídricos também, a gente tem uma infraestrutura de telecomunicações já pré-estabelecida que permite o desenvolvimento desses investimentos aqui. Eles vão ter uma maturidade dentro do tempo, dentro de uma tempestividade que essas empresas elas requerem. E o nosso parque industrial ele está possibilitado, ele está capacitado para conseguir adensar tudo que vai vir a partir desses investimentos que vão surgir. Então é importantíssimo a gente conseguir se posicionar em termos de política pública, política industrial, marco regulatório, para garantir que haja esse movimento de acoplar, de receber esses investimentos, e não só receber, como também possibilitar que haja esse transbordamento dos investimentos internos em cima dessa cadeia que está sendo adensada a partir da IA. Mais uma vez, eu falei de data center, mas a gente pode falar aqui também de semicondutores, é um outro debate. Se a gente começar a falar, a gente vai trazer outras discussões aqui, mas é importante deixar claro que a gente está num momento agora é muito sensível e a gente precisa conseguir entender e conseguir antecipar movimentos que são difíceis de serem antecipados, mas dentro do aspecto da política industrial, em que o banco entra como um braço executor, a gente está tentando ter essa preocupação constante. No nosso debate que a gente faz, a gente não é, mais uma vez, a gente é órgão executivo, a gente executa a política pública. Mas o banco ele tem bastante voz hoje no debate público, felizmente. A gente conversa muito com os ministérios, a gente conversa muito com vários órgãos de classe. Então, a gente tenta trazer sempre essa preocupação de que, olha, cada um dos elos da cadeia, que estão desse ecossistema, vamos falar de cadeia, que cadeia dá uma ideia de uma linearidade, né? Desse ecossistema que está sendo possibilitado, está sendo alavancado a partir da IA, ele embute esse grau de incerteza, a gente tem que pensar exatamente como que a gente consegue visualizar, pelo menos no horizonte mais próximo, onde que a política vai conseguir atingir, onde é que a gente consegue garantir que haja recursos para esses investimentos, que haja um modelo regulatório, um ambiente de negócio propício para esses investimentos e que a gente não provoque uma inflexão que não seja aquela que a gente estaria antecipando para o curto e médio prazo, seja algo que a gente entenda que seja proveitoso para o nosso parque industrial e para a sociedade, principalmente, né? Em última instância, o que a gente está querendo fazer com isso tudo é que haja um bem-estar social, haja uma disseminação desse bem-estar social a partir dessa nova tecnologia, isso tudo desmembrando em modernização do nosso parque industrial, em inovação e em universalização do acesso também. Perfeito, muito obrigado. Excelente. Vou fazer a pergunta para o Carlos. Carlos Eduardo, queria te perguntar... Na verdade, vou mudar um pouco aqui a dinâmica para todo mundo já ir pensando. Primeira pergunta para você eu sei que a Mega tem um trabalho na área de agro, especificamente a IoT. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco como está sendo e os resultados que você está vendo. Mas eu também acompanhei uma apresentação sua, onde você falou de um tema que não foi explorado hoje, que é a questão da mão de obra, o gap, a falta de mão de obra, a dificuldade da formação, mas também outros desafios que vêm com a questão de mão de obra e em relação à inteligência artificial. Vou te pedir para você responder as duas relativamente juntas e rápido, e depois a cada um dos palestrantes eu vou pedir um último comentário de 30 segundos para fazer, 30 segundos a um minuto para fazer o seu remarque, o sumário da mensagem que você quer deixar para o público. Boa, Giuseppe. Então, boa tarde a todas e a todos. Obrigado ao time da Telcomp e de todo o staff que preparou esse evento. Cada ano melhor, né? Giuseppe, então, vamos lá. São duas perguntas sobre a parte da agricultura. O que eu penso, né? A gente acaba falando de AI e as coisas vão para o etéreo, mas elas são muito tangíveis. Por exemplo, a agricultura hoje do Brasil, né, ela consome... a maior consumidora de água do país é a agricultura, né? A depender... E uma coisa interessante, até uma vez eu estava almoçando com o Balbino, a gente trocou essa ideia, sobre as fazendas, né, as digitais versus as analógicas. Você tem um ganho de produtividade imenso, de no mínimo 20%, a depender da vertical que você olha. Então, a agricultura de precisão, a irrigação inteligente, a aplicação de água, pesticidas,
a biotecnologia, sementes geneticamente modificadas, tudo isso redunda no seguinte: quanto mais tecnologia você aplicar na sua cultura, maior é a produtividade. E aí, pegando um gancho do Marconi, que o Marconi falou que tem coisas que a gente não consegue prever daqui 5, 10 anos. A alimentação não é uma delas, né? A gente vai continuar comendo daqui 5, 10 anos. Provavelmente, assim, pode se mudar um pouco o tipo da dieta, mas é uma demanda que não para de crescer. O mundo aumentando a população, o Brasil tem essa vocação de ser um celeiro, né, na parte de produtividade. E, obviamente, Embrapa e tantas outras derivadas que surgiram depois, que colocaram muita tecnologia intrínseca no nosso agronegócio. Eu ainda acho, Giuseppe, e aí é uma discussão também que eu tenho bastante com o Tomás, a gente faz alguns projetos em conjunto, a fibra ótica hoje ele é um meio à prova de futuro, um meio de transmissão. A capacidade da fibra hoje ela é desconhecida. Não pode se dizer ilimitada, mas é desconhecida. Tá? É bem diferente de um espectro, de um satélite, tudo isso. Mas, ao você ligar backbones de fibra com a micro-ondas, você consegue uma plataforma muito, muito robusta para você poder espalhar esse sinal através das fazendas, que o desafio maior, hoje o modelo brasileiro, né, de exploração, na maior parte das fazendas, as mais produtivas, elas são grandes fazendas, não é uma agricultura familiar como é na Europa e em alguns outros lugares, mas com muita tecnologia aplicada. E toda a sensorização, tudo isso depende muito do sinal de internet, né? Então, hoje eu vejo que a fibra ótica de backbone, de longa distância, aliada com micro-ondas na ponta, ela é a melhor forma de você levar uma estrutura resiliente. O satélite, por exemplo, tanto baixa órbita como estacionário, eles acabam sendo medidas mais paliativas. Quando você não tem outra opção, de fato, para você fazer a conexão, porque você tem ali restrições, seja de velocidade, seja de latência muito alta. E no caso até dessas constelações de baixa órbita, quem chega primeiro bebe água limpa, mas quando você começa a adensar essa rede, até a qualidade do acesso ela diminui bastante. Tá? Então, isso só para dar uma figura. Então, a gente tem que olhar muito para a vocação do Brasil, né? Inclusive, há alguns dias morreu o Delfim Neto, que foi um dos fundadores da Embrapa, e justamente quando o Brasil lá atrás já tinha essa visão de ser protagonista em agricultura, que é onde a gente tem uma clara vantagem competitiva, tá? Pelo tipo de solo, pelo tipo de clima, por ser um país que dispõe de muito recurso hídrico, mas, obviamente, a gente não pode desperdiçar água, né? Falamos muito de energia, mas precisamos falar da água, concordo com o Marconi, e aí a tecnologia aplicada nas fazendas ela ajuda, inclusive, a consumir menos água e ter uma produtividade maior, né? Agora, você falou da mão de obra. Esse é um desafio muito grande, que a gente vive uma situação muito singular, né, Giuseppe? Porque nunca se teve acesso a tanta informação. É quase que infinita a quantidade de informação que as pessoas têm acesso hoje. Porém, a primeira geração agora que fizeram a medição, não sei se 20 anos, que tem o QI menor que o dos pais. Primeira geração. E você tem acesso infinito à informação. O que a gente está fazendo com esse acesso? Se a gente está usando bem? É uma pergunta, porque às vezes as pessoas falam assim, vamos fazer inclusão digital. Até o Tomás, fazer aqui um jabá, Tomás, você tem um projeto muito bonito da Escola Conectada, mas mais para além disso, você conectou a escola. O que essas crianças vão assistir? Que tipo de conteúdo que pode ser edificante, que pode ser transformacional? O AI, certamente, ele vai implicar num aumento drástico de produtividade. E, como disse o nosso amigo mais cedo, o AI não vai tirar o emprego das pessoas, mas alguém que sabe usar o AI vai. Quando você tem esse aumento de produtividade aliado, né, vamos dizer assim, as pessoas vão ser mais produtivas, os empresários vão precisar de menos gente. O que eles vão fazer? Vão mandar a gente embora. Então, há de se pensar, e a gente precisa pensar de uma forma concreta, e não adianta jogar no etéreo, temos que pensar. A gente tem que sair com propostas claras, precisamos de uma agenda construtiva, pensando como que a gente abarca todos esses efeitos sociais da inclusão digital, né, na transformação dos empregos, das pessoas, das famílias. Ele vai deslocar muito emprego. Provavelmente muitas pessoas, a depender das atividades que elas estão inseridas, elas vão ficar com o emprego muito, muito ameaçado. E aí não adianta jogar essa responsabilidade nas empresas. Essa responsabilidade tem que vir do governo, através de travas regulatórias. Vão ser duras, mas precisam ser discutidas. Exemplo,
Você vai aos Estados Unidos hoje encher o tanque do seu carro, Tomás? Não tem ninguém para encher, você mesmo enche. Aqui no Brasil não pode. É uma lei. Não é que a gente não sabe encher o tanque do carro. A gente sabe, mas tem uma lei protetiva. Mesma coisa em ônibus, precisa ter o cobrador. Vai precisar pensar alguma coisa nesse sentido, porque senão você vai ter um brutal deslocamento das pessoas que mais precisam do emprego, que vão ser as pessoas com menos, que vão estar ali inseridas no menor poder intelectual, atividades de baixo valor agregado. E aí essas pessoas vão ter um gap enorme para poder depois se recolocar numa sociedade que já está surfando a onda do AI, ou seja, ela vai perder o emprego por ser uma atividade de baixo valor agregado, para uma pessoa que está usando o AI, que está voando e que está com uma produtividade. Dizem já alguns estudos que 50%, a produtividade vai aumentar em 50% nos próximos 5 anos, as atividades administrativas, rotinas repetitivas, através do AI. De todos esses que você tem hoje, aí, o Copilot, ChatGPT e tantos outros que estão por emergir, Llama, né, que agora tem, enfim, não faltam AIs. O que falta é gente sabendo o que eu vou fazer com isso, né? Principalmente as crianças. Nós temos que ter um olhar atento. Repito, é a geração que mais tem informação. Você vai no YouTube, você vai na internet, você tem acesso a livros, a podcasts, a palestras, e é a geração que perdeu o poder cognitivo versus os pais. Primeira geração, desde que começaram a medir. Desde o homem da Idade das Pedras até hoje, a primeira vez que teve um passo para trás em termos de aumento de cognição. Então, são temas aí que a gente vai ter que aprender a conviver, Giuseppe. Então, estou jogando a bomba aqui, mas quero ouvir dos painelistas aqui. Aliás, agradeço a presença e poder estar debatendo com vocês aí. Não, perfeito, é um tema que tem que ser discutido. Muito bom. Se puder, então, Thomas, se você puder fazer os seus comentários finais e depois... Bom, estava aqui tentando pensar o que eu ia falar como comentários finais ainda, mas eu acho que tem uma provocação do próprio painel, né? Quais são esses caminhos para a transformação tecnológica do Brasil? E trazendo um pouco aqui da minha fala, né? Eu acho que essa mesa, esse debate aqui, demonstra que um importante caminho é conseguir olhar para essa cadeia produtiva, para todos os aspectos, todos os elos da cadeia de forma conjunta, né? Acho que esse esforço do governo de construção de uma agenda, de um plano de inteligência artificial, eu acho que especialmente o diálogo, né, com o setor privado, com as partes, e pensar em concorrência também, para além do antitruste, para além, né, da penalização, dessa lógica de comando e controle, e sim sob uma perspectiva de fomento, é essencial. Então, estou aqui sabonetando um pouco, porque eu não sei qual é o caminho exatamente, mas eu acho que começa por aqui, mais ou menos, e que a gente precisa realmente considerar o fomento sob uma perspectiva aqui 360, porque o trabalho é difícil e é complexo. Então, muito obrigada. O debate Eu que agradeço. Obrigado, Marco. Bom, é um debate complexo mesmo, vou concordar com a Mônica, que é muita coisa, assim, trazendo tudo que a gente trouxe desde de manhã, pensando em tudo que a gente trouxe desde de manhã, tudo que foi dito, tudo que foi debatido aqui, a gente vê que o grau de complexidade ele é multidimensional. A gente está falando de questão regulatória, questão de política industrial, questão de política econômica, emprego, produtividade. Isso se a gente está pensando só na parte de IA, e a gente tem que pensar toda a cadeia. A gente volta falando de telecomunicações, está falando também daqui a pouco de IoT. Tudo isso puxado por uma disrupção. Tudo isso puxado por conta de um momento da política industrial, por um momento da tecnologia hoje, que está fazendo com que todo mundo tenha que repensar os fundamentos da nossa sociedade. Isso é muito importante. Está vivendo a história. Assim, é um clichê falar isso. Eu evito usar esse termo, que eu acho muito, muito repetitivo, mas a gente, de fato, está vivendo a história. Porque se você se vê falando daqui a 2 anos, você vai pensar, nossa, em 2 anos, olha o quanto que mudou. O ChatGPT foi em novembro de 2022. Né? Traz agora, de 2022 para cá, o quanto que mudou na nossa mentalidade. Não o quanto que mudou na sociedade. A sociedade ainda não foi tão drasticamente afetada quanto a gente esperava. Mas o quanto que a gente já está aqui. Esse próprio debate em si ele não existiria. A gente está aqui com uma preocupação que não existia 3 anos atrás.
Então, o fato de a gente estar tendo esse tipo de debate agora, ele mostra o quanto que essa tecnologia, o quanto que isso tudo está sendo de fato disruptivo. Então, mais uma vez, eu também não vou eu vou surfar aqui na onda da Mônica, eu não vou trazer nenhuma solução, vou só jogar aqui realmente para o alto, mostrando o quanto que o debate agora é importante, quanto que esse momento é importante para que a gente tenha, de fato, esse adensamento do diálogo e todas as partes, setor privado, público, agências reguladoras, todo mundo conversando em conjunto, pensando em fazer com que haja, de fato, um transbordamento, um bom uso para a sociedade dessa tecnologia, dessas tecnologias que vão surgir a partir daí. Perfeito. Obrigado, Marconi. Brown, 30 segundos. Bom, acho que todo mundo falou de maneira muito clara. Assim, o fato de ser complexo, isso exige que a gente tenha um olhar constante e, ao mesmo tempo, uma capacidade de se reinventar. Da minha parte, eu entendo que isso, a agência tem buscado isso, e sem esquecer da pauta de curto prazo, porque você tem questões de curto prazo, especialmente na questão da competição, do IoT, de você buscar viabilizar a construção das redes e, ao mesmo tempo, dar acesso a espectro, a infraestrutura. O que eu entendo é que a gente precisa conseguir ter um arranjo também capaz de absorver as discussões para frente. Existem várias discussões para frente que vão para além das questões de rede e infraestrutura. E essas questões, como a gente já falou aqui ao longo do dia, elas demandam, inclusive, um novo marco legal, questões institucionais. E a gente precisa olhar para isso, principalmente com capacidade, com visão de resolver os problemas, né? E quem é do Estado sabe, muitas vezes a gente trabalha no Estado sem ter o foco no problema. E eu sempre falo, a gente tem que ter o foco na solução do problema, né? Olhar para o problema e dizer, vou resolver o problema, eu não vou simplesmente discutir a discussão da próxima discussão, eu vou discutir a solução dos problemas. E isso é fundamental, a gente tem que conseguir encontrar soluções e sabendo, né? Quando você está falando de uma questão muito complexa, para uma questão muito complexa e difícil, sempre tem uma solução muito fácil, muito simples, que é errada. Então, a gente não pode cair nessas armadilhas. A gente tem que sempre buscar aprimorar o que a gente faz, buscando a solução. Obrigado. Hugo, vou passar para você, vou deixar você por último, Thomas, como anfitrião, para você também aproveitar e fazer o encerramento. Hugo, por favor. Obrigado, Giuseppe. Penso que a tecnologia, e hoje o nome mais sedutor da tecnologia é a inteligência artificial, ele não pode ser excludente, ele tem que ser inclusivo. Então, partindo desse princípio, enquanto política pública, a gente tem que pensar em prioridades. Então, se você leva a internet, mas a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, a gente tem um movimento da conectividade significativa. Enfim, educação, o problema da cognitividade dessa geração agora, a gente tem que tratar disso. E tecnologia vai ser um meio e nunca pode ser um meio de exclusão. Ele tem que ser sempre de inclusão. A inteligência artificial, por mais que a gente possa pensar num primeiro momento, e é o medo que todo mundo tem de perder o emprego para ela, mas alguém está alimentando ali, alguém está aprendendo com aquilo ali, alguém está fazendo um bom uso daquilo ali. Então, assim, básico, educação para todos é o que a gente precisa, preparar as pessoas para essa transformação que vai durar aí até a próxima, né? Que com certeza ela virá. Perfeito, obrigado. Último comentário. Não, acho que especial olhar aí para esses temas, principalmente de usar a tecnologia a nosso favor. A tecnologia é uma plataforma, e eu concordo, ela tem que ser inclusiva, não exclusiva. E dentro desse aspecto, poder usar focado em educação, focado em melhorias, em melhoria de produtividade de agronegócio. É inadmissível a gente pensar em 2024 tem gente passando fome num país que produz tanto alimento e tem um desperdício tão grande de alimento, gente sem água, com tanto desperdício de água. E a mesma coisa, a tecnologia ajuda a gente a ser mais racional, usar da melhor forma e, eventualmente, ser mais proativo na forma de corrigir rotas e desvios aí que possam acontecer, para chegar na ponta e ter um serviço melhor, uma educação melhor, que no fim acho que a gente está falando disso, né? A tecnologia ela é na verdade um gateway ali, uma ponte que vai levar a gente para um lugar melhor do outro lado.
Mas a gente precisa ter uma ciência do poder da tecnologia e usá-la para uma coisa positiva, né? De novo, inclusiva e não exclusiva. Eu gostei dessa observação. Agora vou passar para o nosso presidente aqui. Acho que o meu ponto aqui só que a gente não pode esquecer, talvez a gente fala pouco isso nos painéis, a gente não pode esquecer que a gente faz tudo para alguém, para uma pessoa. Quando a gente vai resolver um problema, a gente está resolvendo um problema para alguém. E muitas vezes a gente criou um problema, né? E a gente tem que resolver. Mas a gente não pode esquecer que tudo que é feito, tudo que é decidido, regulatoriamente, juridicamente, no judiciário, empresas como as nossas, a gente está fazendo algo para alguém, né? E a gente tem que lembrar que no Brasil, do tamanho que é o nosso país aqui, o que é bom aqui em Brasília, o que é bom em São Paulo, não é bom lá para o Adriano ou para o Rui, no Nordeste. Então a gente tem que tomar muito cuidado nas decisões que a gente toma em Brasília, em São Paulo, no Rio, no BNDES, porque esse país aqui é gigante e a gente tem pessoas de diferentes culturas, né? A gente teve até a Leia, a gente teve ali em novembro do ano passado, né, visitando um quilombola, e eu falei, não sei se foi para a Leia ou para o Nilo, não sei para quem que eu falei, será que a gente está fazendo o direito de trazer a internet para cá? Não, todo mundo quer levar internet, mas será que a gente está fazendo a coisa certa? Então a gente olha um campinho de futebol do lado da escola, provavelmente na nossa época a gente estaria jogando futebol, você já tinha metade jogando futebol e metade olhando o celular, o TikTok que eles chamam lá. Então, assim, a gente só tem que pensar que a gente está fazendo algo para alguém, a gente não pode esquecer disso, né? Tecnologias, AI, é o que a gente quiser falar, mas não pode esquecer do cobrador de ônibus, não pode esquecer do taxista, não pode esquecer de tantas, do frentista, né? E no final a gente tem que pensar nas pessoas também. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.